Saudações, oitavo ano. Queridos, a aula de hoje, do dia 27, na realidade, a atividade do dia 27, nós iremos corrigir hoje, né? Dia 3 de setembro. Então, foi passada uma atividade para vocês. Eu coloquei essa atividade para vocês na plataforma, tá? Por que eu venho fazendo isso? Porque eu sei, né, da dificuldade, do contratempo que alguns alunos estão tendo em relação ao material. Então, é como eu sempre venho falando nas minhas aulas, aquilo que está ao meu alcance, sem sombra de dúvida, eu irei fazer. Isso não tem nem o que questionar, né? Então, tudo que estiver ao meu alcance, eu irei fazer. Mas é necessário também que vocês façam a parte de vocês, tá ok? Gente, essa atividade é uma atividade tranquila, ela é uma atividade de revisão a alguns assuntos que nós já tratamos, como expressões algébricas, valor numérico de uma expressão, de expressões algébricas, monômios, né? Vamos trabalhar aí a questão também, tá? Do perímetro. Enfim, são assuntos que nós já trabalhamos, que já é do conhecimento de vocês, mas que nós precisamos estar reforçando, mesmo porque esses assuntos foram assuntos tratados já no período da pandemia. Nós não estávamos mais em sala de aula. E aí, a gente sabe, né, que as aulas online, elas são completamente diferentes das aulas presenciais, aonde surgem mais dúvidas, né? Aonde a gente fica sem entender alguma coisa. Muitas das vezes a gente tem alguns contratempos com a internet, acaba não participando da aula, acaba não fazendo as atividades, etc. E aí o que a gente decidiu? O que a gente pensou, né? Vamos refazer, vamos bater de novo em cima de teclas que já foram batidas, mas que talvez não tenham sido absorvidas. Então a gente faz aí essa revisão, essa retrospectiva, para que vocês possam aí estar com as informações, com os conhecimentos, né, em dias. Então, olha só, meus queridos, a primeira questão da atividade do dia 27/8 diz o seguinte: para x igual a 5, calcule o valor de... Aí no item A nós temos 2x, no item B nós temos 3x mais 1, no item C nós temos x quadrado, no item D nós temos 2x ao cubo menos 1, tá? O que a questão quer que nós façamos? A questão quer que a gente encontre o valor desconhecido. A questão quer que a gente substitua, né, o valor numérico aonde se encontram as letras. Mas a questão diz o valor dessa letra. Então, a gente precisa fazer a substituição na expressão. E é o que nós iremos fazer agora. Então, se no item A eu tenho 2x e eu sei que o x vale 5, então eu vou substituir aonde tem o x pelo 5. E aí eu vou resolver a minha multiplicação.
porque o 2 ele está multiplicando o x. Todas as vezes em que eu tenho um número junto de uma letra, existe uma multiplicação ali, existe um produto no qual eu preciso efetuar. Então, no item A eu tenho 2x, e eu sei que o x vale 5, então eu vou ter 2 vezes o 5, que resulta em 10. Então, a resposta do item A da primeira questão é 10, devido à substituição que foi feita. No item B, nós temos 3x mais 1. Eu sei que o x vale 5. Então, resolvo primeiro a multiplicação para depois eu resolver a adição. Nunca o contrário. Sempre multiplicação e divisão, depois adição e subtração, caso tenha. Então, nós temos aí 3x mais 1, o x vale 5, então 3 vezes o 5. 3 vezes o 5 é 15. 15 com mais 1, 16. Então, a resposta do item B, da primeira questão, é 16. Tá? No item C, nós temos x ao quadrado. Né? Temos uma potência aí. Então, quanto vale o x? 5. Só que o x está elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 5 ao quadrado. No caso, eu vou ter 5 vezes o 5 e não 5 vezes o 2. Eu sempre toco nessa tecla quando se trata de potenciação, porque os alunos, eles sempre confundem. Eles pegam a base e multiplicam pelo expoente. A base não é para ser multiplicada pelo expoente. A base é para ser multiplicada o número de vezes no qual o expoente está indicando. Então, se o expoente é 2, a base vai se repetir 2 vezes. Se o expoente fosse 1000, a base teria que ser repetida 1000 vezes por ela mesma. E não pegar a base e multiplicar pelo valor que está lá em cima, que no caso é o expoente. Tá? A potência ela não funciona dessa forma. Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se você tem x ao quadrado, o valor do x é 5, você vai ter 5 ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, que resulta em 25. Então, a resposta do item C da primeira questão é 25, tá? No item D, nós temos 2x ao cubo menos 1. O x está elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência. Quanto vale o x? 5. Então, eu vou ter 2 que multiplica 5 a terceira, menos 1. 5 a terceira é 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu vou ter aí 2 vezes 125, menos 1. 2 vezes 125, eu vou ter 250. 125 vezes 2, 250. Né? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, e 1 que foi 5. E 2 vezes 1, 2. 250 menos 1, 249. Tá? Então, nós temos aí, como resposta do item D da primeira questão, 249. Segunda questão. Para cada uma das figuras, nós temos os seus lados. E os seus lados, por exemplo, da primeira figura, nós temos um hexágono que possui 6 lados, e cada lado é representado por uma letra, no caso, a letra A. Essa letra possui um valor de 1,5, 1,5, tá? Então, eu gostaria de fazer o seguinte: qual é a fórmula para mim encontrar o perímetro dessa figura?
O que é o perímetro de uma figura geométrica? É a soma dos lados. Foi o que vocês fizeram na primeira avaliação de vocês. Vocês tiraram a soma de todos os lados da lixeira para depois calcular o perímetro, né? Cada lado desse hexágono, ele vale 1,5. Então, uma fórmula para se encontrar o perímetro é P de perímetro igual a 6A. Por que 6? Porque tem 6 lados. Por que A? Porque cada lado é representado pela letra A. Daí, se eu quiser saber quanto vale o perímetro, eu vou pegar o 6 e multiplicar por 1,5, que é o valor do A. Não é isso? Tá. No item A, nós temos o seguinte enunciado: escreva as fórmulas que permitem calcular esses perímetros. Tá? Então, no item A, escrevam as fórmulas que permitam calcular esse perímetro. Então, a fórmula da figura A é 6A. A fórmula da figura B, nós temos aí A, nós temos 2B, nós temos 2C e 1D. Então, a fórmula da figura B vai ser perímetro é igual a mais 2B mais 2C mais D. Essa é a fórmula. É o que pede o enunciado do item A, da segunda questão. Agora nós vamos para o item B. Utilizando essas fórmulas, calcule esses perímetros. Agora ele já quer saber quanto é que vale o perímetro de cada figura, tá? Então, o perímetro da figura A é igual a 9 centímetros. Quando você pega 6 e multiplica por 1,5, você vai ter como resposta 9, né? Você vai ter 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6, e 3 que foi 9. Como tem uma casa depois da vírgula, você anda uma casa da esquerda para a direita e você passa a vírgula. Então, é 9 centímetros. O perímetro da figura A. Tá? Da figura B, o perímetro, aí você vai ter que substituir. Quanto é que vale o A? 5. Mais 2 vezes o B. Quanto é que vale o B? 2,5. Mais, quanto é que vale o C? 3. Então, você tem 2C. Então, vai ficar 2 vezes o 3. Mais, quanto é que vale o D? 9. Quando você resolver tudo, você chega em 25 centímetros. Que é o perímetro, o valor do perímetro da figura B. Figura A, 9. Figura B, 25 centímetros. Tá? Tudo bem. Terceira questão diz o seguinte: escreva um monômio que traduza. Que traduza o quê? O enunciado que nós temos. No item A, nós temos o dobro de x. Muito simples a questão. Você vai escrever um monômio que traduza o que o item A está informando. O que é um monômio? Monômio é um número, né, gente? Um número, uma letra, uma multiplicação em que pode aparecer letras acompanhada de números.
mas que a torna um termo. Isso é um monômio. Então a questão diz: o dobro de x. Qual o monômio que nós podemos representar o dobro de x? 2x. O 2x. 2x. Só isso. No item B, a metade de x. Um monômio que represente a metade de x. X sobre 2. Somente. No item C, o simétrico de x. Qual é o simétrico de 5? O que é o oposto de 5? O que é o contrário de 5? É o menos 5. O que é o oposto de 10? É o menos 10. O que é o oposto de menos 5? É o mais 5. E o que é o simétrico de x? Ou seja, o que é o oposto de x? Menos x. Então, a resposta do item C é menos x. Item D, o quadrado de x. X é a base, x, e em cima dele está um 2zinho, quadrado. Então, as respostas são: item A, 2x, item B, x sobre 2, item C, menos x, e o item D, x elevado ao quadrado. Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: simplifique as expressões reduzindo os termos semelhantes. Você vai reduzir essas expressões, você vai enxugar o máximo que você puder. Reduzir os termos semelhantes. Então, no item A, nós temos 4m mais m. 4m mais m, 5m. Então, a resposta é 5m. No item B, menos 9x mais 5m mais 7x menos 2m. Termos semelhantes com termos semelhantes. Então, você vai pegar o menos 9x com menos 9x com mais 7x. E você vai pegar o 5m com menos 2m. Então, a priori, você vai fazer o x, vai resolver o x. Então, você tem menos 9x com mais 7x, você vai ter como resposta menos 2x. Menos 2x, aí você tem mais 5m com menos 2m. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal. O que você fez a princípio com o x. Menos 9x com mais 7x é menos 2x. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Sinais iguais, some e conserva o sinal. Mais 5m com menos 2m, mais 3m. Então, a resposta do item B é menos 2x mais 3m. Item C. 3x mais 5x mais 0,2 de x menos x mais 2x. E aí? 3 e 5 todos possuem sinais positivos, com exceção do x, que daí tem menos x. Mas todos que possuem sinais positivos, você vai somar e conservar o sinal, para que depois você possa abater daquele que possui um valor diferente, ou seja, um sinal diferente. Então, você tem 3x mais 5x, tá? Você tem 3x com mais 5x, você tem 8x. 8x com 2x, você vai ter 10x. 10x com mais 0,2 de x, você vai ter o quê? 10,2 de x. Menos x. 9,2 de x.
ou seja, 9,2x. Essa é a resposta, né, do item C. Item D, A mais 1 mais A menos 7. Termos semelhantes com termos semelhantes, né? Então, A com A, 2A. Mais 1 com menos 7, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Mais 1 com menos 7, menos 6. Então, a resposta é 2A menos 6. Quinta questão e última. A quinta questão, penúltima, né? A quinta questão diz o seguinte: observe a figura e calcule a sua área total. Você tem 2 retângulos. A área do retângulo é base vezes altura. Então, você acha a área de um retângulo, acha a área do outro retângulo e depois você soma as duas, que é a área total. Tá? Então, você tem 3xy, né? Base vezes altura. Do primeiro retângulo você tem 3xy e do segundo retângulo você tem 7xy. Então, a área total dessa figura é 10xy. 3xy do primeiro com mais 7xy do segundo, somando 10xy. Tá? E tem uma sexta questão aqui, que é para nós calcularmos o produto. Então, no item A, nós vamos ter como resposta 10 que multiplica 4P mais 5Q. Nós vamos ter como resposta 40P mais 50Q, né? Porque 10 vezes 4 é 40. Como o 4 está acompanhado do P, 40P. E 10 vezes 5, 50. Como o 5 está acompanhado do Q, 50Q. Então, nós vamos ter como resposta do item A, 40P mais 50Q. No item B, nós temos aí o 7x que multiplica x menos 5. Então, nós vamos ter 7x quadrado menos 35x. No item C, nós vamos ter x ao cubo menos xy. E no item D, nós vamos ter 6t ao quadrado mais 12t, tá? Então, essas foram as respostas da sexta questão, ok? Pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, que foi referente à correção da atividade do dia 27. Eu espero que vocês possam aí ter relembrado alguns conceitos, algumas informações que foram passadas para vocês no decorrer do início do ano, né? É sempre bom, como eu sempre costumo dizer, relembrar esses conhecimentos, né? São conhecimentos importantíssimos que não podem cair no esquecimento, tá? Então, eu espero que vocês aí, aqueles que tinham dúvida, né, que não lembravam, possam ter lembrado, possam ter tirado suas dúvidas aí, possam ter visto que não tem nada de monstruoso, é tudo tranquilo, tudo de acordo com o que a gente já viu em sala de aula. Agora, claro, né, pessoal? A gente precisa estar, né, reforçando, estudando. A gente não pode pegar o nosso material, ainda mais agora nessa época, e jogar lá no canto da sala e para lá ficar. A gente precisa, sempre que podemos, sempre que a gente puder, a gente precisa estar dando uma revisada, dando uma estudada, ocupando a mente com algo que seja produtivo, seja bom. E nada melhor do que ocuparmos a nossa mente com os nossos estudos, com conhecimentos. Isso
isso nos torna, melhor dizendo, mais enriquecedores, mais sábios. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, desejo tudo de bom, espero que logo, logo possamos estar juntos novamente, né? Quem sabe até mesmo antes do final desse ano, a gente não possa aí, né, tá compartilhando o mesmo espaço, mas isso aí o tempo vai dizer. Então, enquanto isso, nós vamos fazendo tudo que é possível por aqui, tá? E não esqueçam, estudem, façam as atividades, registrem no caderno, datem tudo que nós estamos vendo, porque para isso eu dato, tá? E eu vou cobrar isso de vocês. Isso já é uma parte da nossa segunda avaliação, tá? Então, grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.